8h11, para a gente discutir esse ponto, ainda mais sob o ponto de vista do direito, a gente conversa agora com Samuel Miranda, professor do curso de Direito da Universidade Federal do Ceará, doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e mestre em Direito Público pela UFC. Professor Samuel, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. O senhor enxerga algum tipo de exagero nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes ou ele segue restritamente a nossa legislação? Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu recebi assim com alguma preocupação a decisão, para ser bem franco, né? Na realidade, a gente tem que entender que o interrogatório ele é o ápice do exercício do direito de defesa, né? O momento mais importante para o réu é aquela oportunidade que ele tem de se manifestar perante o juízo que vai julgá-lo, e é o ato mais importante da sua defesa. Ele vai ter a oportunidade de contar a sua versão. E me parece que a decisão do ministro Alexandre, a gente não tem... É importante que se entenda que nós não tivemos um despacho formal que tenha fundamentado isso de forma completa, para que a gente possa entender quais são os fundamentos precisos dessa decisão. Mas, ao que transparece, pelo menos a interpretação que a mídia está dando, ele entende que os crimes foram cometidos na condição de civil, que, enfim, é um julgamento num tribunal civil e não num tribunal militar, e que seria necessário, como você mesmo disse, dissociar o exército da conduta que eles praticaram no exercício do que seria a sua vida privada. Muito embora muitos estivessem ocupando cargos que decorreram de sua atuação militar, e aí a gente precisa entender que se trata de militares da ativa, né? E quando a gente se refere a militar da ativa, nós precisamos entender que o Exército tem uma rigorosa regulamentação do uso de militares, né? do uso de uniforme por esses militares. E dentro dessa regulamentação não há uma vedação específica à utilização do uniforme nesses momentos processuais. Me parece até que seria em tese, e aí a gente tem que entender que o militar, no exercício da função, ele é obrigado a utilizar o uniforme, mas a maioria enfim, dos militares e doutrinadores que estudam o tema entendem que o uso do uniforme é um direito, né? A própria regulamentação do uso do uniforme no Exército, ela diz que a utilização do uniforme é um privilégio dos oficiais, né, dos militares na ativa. E aí me parece que nós estamos diante de uma utilização que seria, a princípio, regular, vamos dizer assim. Por quê? Porque não há uma norma vedando. E aí, volto a lembrar, a gente tem uma extensa regulamentação do uso desses uniformes pelo Exército. E aí nós estamos diante, portanto, de uma restrição que não decorre de uma norma militar explícita, né? Me parece que o ministro Alexandre fez considerações de ordem, eu não vou dizer política, né, mas de defesa institucional, que são nobres, são importantes, que eu entendo a importância de dissociar a imagem do Exército, mas a questão que se coloca aqui é se estaria dentro do escopo de poderes dele enquanto presidente do ato determinar a forma como os interrogandos estão vestidos, sobretudo quando não há uma norma proibitiva, né, que impeça a utilização desses uniformes. Então, do ponto de vista formal, me parece que nós teríamos aqui que sopesar algumas situações que se contrapõem, que seria o direito vamos chamar de privilégio do uso do uniforme pelo militar da ativa em circunstâncias que o regulamento militar não proíbe, e essa preocupação do ministro relator com a imagem do Exército. E aí me parece, na minha modesta visão, sobretudo da forma como foi feita, né? Porque vamos lembrar que pelo que me chegou da mídia, foi uma decisão praticamente no momento do interrogatório. Sua Excelência deu 10 minutos para que os réus
trocasse de roupa, né? Nós estamos falando de réus presos que não tem ali à sua disposição roupa. E aí vale lembrar, eu faço até um paralelo sobre isso, né? O próprio STF já anulou processo em que os réus eram obrigados a utilizar durante o júri uniforme de presidiário ou algema, né? Ao argumento de que a utilização desses uniformes de presidiário seria atentatória à dignidade deles e influenciaria os jurados que poderiam vê-los como pessoas perigosas e, enfim, com aquele estigma que a utilização desses uniformes representa. E aí concedeu a eles o direito de usar a roupa comum. Mas veja, aqui é justamente o contrário. A decisão suprema foi no sentido de que eles pudessem se vestir da forma como julgassem mais apropriado e sem esse estigma da caracterização como presidiário. E aí, eu fazendo um paralelo entre essas duas decisões, me parece que a mais consentânea seria de permitir que eles, no momento em que não há uma vedação e gozando de um direito que a legislação lhes dá, que eles pudessem utilizar os seus uniformes, independentemente da associação que se vai fazer com o Exército. Isso é uma questão meramente interpretativa, me parece lateral e que eu não vejo como justificado, volto a dizer, mormente da forma como foi, condicionando a retirada do uniforme a participação no interrogatório, dando 10 minutos para as pessoas trocarem suas vestimentas, numa condição bastante desfavorável, e sob a ameaça de não realizar o ato, volto a dizer que é o ato que é o ápice do exercício do direito de defesa. Então, no caso aí, não houve uma interpretação de um dispositivo normativo concreto, mas um sopesamento de princípios em que me parece que o ministro talvez não tenha tomado aquela decisão que seja mais observatória do direito de defesa dos acusados. Perfeito, professor Samuel. De fato, há quem avalie essa decisão